As maiores marcas da nossa vida nem sempre deixam cicatrizes. Às vezes, elas estão escondidas na falta de um abraço, de um colo, ou um silêncio que durou mais, numa infância que a gente aprendeu a não incomodar. Crescemos achando que a gente superou, mas na verdade é que a gente só aprendeu a disfarçar. As marcas invisíveis da primeira infância, elas não desaparecem. Elas moldam a forma como a gente ama, como a gente reage e até como a gente cria os nossos filhos. Hoje a gente vai falar sobre esses temas. Bem-vindos ao segundo episódio de Sabedoria Imprevista. E hoje eu conto aqui com duas profissionais aqui de Pelotas, duas mulheres que eu admiro muito. Elas compartilham bastante conteúdo com a gente nas redes sociais. E eu vou apresentá-las e pedir um pouquinho para elas falarem um pouquinho sobre elas, sobre a sua participação aqui. Primeiro a Isis, psicóloga aqui de Pelotas, mãe de um Bento também. Bem-vinda! Muito obrigada. Eu sou psicóloga, já faz 10 anos. E atualmente eu me especializei na terapia do esquema, que ela conversa bastante com isso, né? Que tu tá mencionando, que são essas marcas e como esses aspectos que a gente vivencia na nossa infância reverberam ao longo da nossa vida. Como se fossem instintos de sobrevivência, né? E aí a gente vai formando muito dos nossos traços, muito das nossas condutas e comportamentos e até formas de pensamento a partir dessas vivências, né? Então, a gente vai entendendo que a infância realmente não fica lá. E é muito interessante a técnica, né, a terapia do esquema mesmo, porque a gente vai vendo que a nossa criança, ela tá dentro de nós, em todos os momentos, e a gente precisa aprender a nutrir essa criança. É claro que quando a gente tem filho, até parece que o exercício é mais fácil de ser feito, porque a gente é só pensar se eu faria isso com o Bento, né? Como é que eu conduziria isso com ele? E muitas vezes a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo. Então, me abriu muitos olhos essa especialização, né? Agora eu tô tentando me especializar em uma outra parte da terapia do esquema também, mas que tem a ver com a sexualidade. Também para pensar na questão das mulheres e todo esse contexto sexual que para nós também é um bloqueio. Mas esse tema que tu nos convidou aqui para conversar hoje, né? É um tema que movimenta muito. Né? Eu acho que a grande pergunta da gente todo o tempo é saber da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente tem uma mania que eu digo, né, que o objetivo da terapia não é culpar pai e mãe, né? Mas parece que a gente está indo para lá para culpar alguém. E a verdade é para entender o nosso comportamento. Porque a gente, enquanto os pais, também vai errar muito. A gente também vai fazer muita coisa que eles não vão ficar de acordo quando eles crescerem, né? Eles vão dizer assim, nossa mãe, eu acho que tu fez tal coisa errada. E a gente fez super achando que a gente estava super acertando, né? Então, tem coisas que a gente só vai saber mesmo quando a gente passar pelo processo de terapia. E poder se enxergar como ser humano, que erra, que comete erros, e o que a gente faz a partir disso, né? Como é que a gente atua, com que resiliência a gente age, né, na nossa vida, com eles, né? E a gente aprendeu isso lá atrás. Só que tem um livro que eu gosto muito, que eu leio pro Bento várias vezes, assim, que é um livro super fácil de ler, que é O Menino, a Raposa, a Topeira e o Cavalo. Né? E é um livro que é 2 frases por folha, assim, então é muito tranquilo. E aí tem uma parte do livro que o menino pergunta para a raposa assim: existe escola para desaprender? E aí Bento sempre me pergunta, existe? E existe, meu filho, a terapia. Porque na terapia a gente vai desaprender tudo que a gente aprendeu errado. Né? E aí a gente vai lá desconstruir esses papéis. Exatamente. Ele, claro, não tem ainda uma capacidade de raciocínio para entender o que eu estou dizendo, né? Mas como ele também já fez terapia, ele sabe que esse é um processo que realmente é importante para a gente desaprender e aprender de novo, né? Exatamente. E a minha segunda convidada é a Luísa. A Luísa, na verdade, a gente se conheceu porque eu fui fazer uma consulta com ela. Ela é nutricionista. E a gente acabou falando sobre isso. Sobre as marcas e às vezes coisas que acontecem, ou até a gente como pais faz sem querer com as crianças. E a gente não imagina o que isso vai reverberar, né, Luísa, lá na frente. Então, vou pedir para te apresentar. E também já começar contando um pouquinho da tua história, né? Porque acho que aí a gente vai conseguir dar o start em tudo que a gente quer falar hoje aqui, né?
Com certeza. Então, primeiro eu quero agradecer. Tô amando estar aqui. É um prazer enorme. Tanto falar um pouquinho sobre o que eu vejo em consultório, mas contar um pouquinho sobre a minha história, principalmente no momento onde eu passei por 9 anos de terapia e consegui ressignificar e acomodar muitas coisas da minha vida e traçar um rumo novo para minha vida que eu nunca imaginei, assim, né? Então, eu sou nutricionista clínica há 11 anos, né? Trabalho com, hoje, prioritariamente mulheres, né? Então, eu vejo muito essas marcas da infância no consultório, principalmente relacionadas à alimentação, à autoimagem, a corpo, a autocuidado, né? Falas da infância, comentários da infância, né? Colocações que vão se acomodando dentro desse pensamento e vão reverberando para a vida, né? Então, é muito legal trabalhar com isso e muitas vezes, quando eu tô ali ouvindo, né? Como foi muitas vezes as nossas conversas, eu também acabo me curando, né? E um pouquinho da minha história, então. Eu sou filha de uma mãe solo, né? Eu conheci o meu pai biológico com 16 anos, né? Então, como é que aconteceu mais ou menos isso? Minha mãe teve um relacionamento. Hoje, imagina, fazia uns 6, 7 meses, eu descobri que eu fui uma filha planejada, né? E isso tudo numa construção de terapia, onde eu finalmente consegui sentar minha mãe e dizer, me conta a minha história. Que idade tu tem hoje? Hoje eu tenho 34. 34 anos depois. 34 anos depois. Eu cheguei pra ela e disse, olha, eu preciso saber de algumas coisas da minha história pra eu conseguir acomodar algumas coisas. Porque o que eu comecei a perceber na terapia? Bom, eu tô insegura, eu me relaciono com pessoas que não me dão estabilidade, eu me dedico muito mais do que eu recebo essa dedicação, né? Eu acredito em pessoas e sem perceber, às vezes, a maldade das pessoas à minha volta. E isso precisa acabar, né? Porque isso está prejudicando o meu crescimento, a minha evolução pessoal, espiritual e tudo mais. Então, eu preciso entender um pouco de lá de trás para que eu possa acomodar isso e seguir a minha vida de uma forma diferente. Eu sentei ela e perguntei. E aí eu descobri. Eu passei a minha vida inteira achando que eu não era uma filha quista, planejada, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito dura comigo, né? Eu sempre fui criada meio que num regime militar, as coisas tinham que acontecer. E aquilo me deu a sensação, a minha infância inteira, de que eu não era amada. E isso foi fazendo com que eu me relacionasse com pessoas que eu precisava sempre provar que eu merecia ser amada. Que eu merecia aquela dedicação, e aquilo sempre era algo super extenuante. E aí, dentro de todo esse processo, eu decidi encerrar um noivado, agora, de casamento marcado. Né? Casamento, fornecedores contratados, tudo contratado, né? Porque eu olhei e percebi, não é isso que eu quero viver na minha vida. Não é assim que eu quero estar, né? Graças a Deus eu construí uma carreira de muito sucesso, né? Uma vida financeira muito estável, então, não, só um pouquinho, preciso olhar de uma outra forma. Então eu sentei e conversei com ela. E aí eu descobri a minha história, né? Ela tinha um relacionamento de namoro com meu pai e ela decidiu que ela queria ter um filho, né? E ela era sempre foi uma pessoa muito autossuficiente. Engravidou de mim. Meu pai, como um bom homem, né, não assumindo as suas responsabilidades muitas vezes, se abdicou de tudo e ela disse, filha é minha, eu vou criar. E ela me criou, né, durante esse período todo. Nesse meio tempo teve meu padrasto, que é meu padrasto até hoje. Só que minha mãe muito centralizadora, e hoje eu entendo com muito medo de que eu sofresse muitas coisas, ela me pegou pra ela, né, e foi me criando dessa forma dura, né. Então, a forma da minha mãe de me criar e me dar força era numa extrema crítica, sempre. Então, se eu tirava uma nota boa, podia ser melhor. Se eu tinha engordava um pouquinho, tinha que cuidar. A roupa tinha que ser a roupa adequada, impecável. Eu tinha que ser a criança que melhor me portava nos lugares, a criança que não dava trabalho, a criança que... Tudo era a minha obrigação. Não existia um parabéns, minha filha. Era a minha obrigação fazer aquilo. Eu tinha que ser perfeita, né? Hoje, na conversa que eu tive com ela, ela olhou pra mim e ela disse assim, eu acho que eu passei do ponto, mas é que eu não queria que tu sofresse. Então, eu realmente te criei de uma forma muito dura. Hoje, eu olho pra isso e agradeço um pouco, assim, algumas coisas, né? Mas essa dureza me causou
a necessidade de 9 anos de terapia pra não... Eu já ia falar isso, tu descobriu isso na terapia, né? Porque tu te sentia diferente, olha, não é normal eu me sentir assim, né? E aí tu descobriu isso. Acho que a terapia, quando a gente, pra quem já fez terapia, pra quem não fez, faça, por favor. É essencial. Eu costumo dizer que eu acho que terapia tinha que ser assim, guria, tinha que ter no SUS, entende? Porque assim, todo mundo precisa, sabe? Eu acho que todo mundo precisa olhar um pouquinho pra si e melhorar, sabe? Reaprender, como a gente falou. Quando a gente tem filho, a gente vê muito isso, né? A gente tem que reaprender muitas coisas pra educar, assim. Só que eu acho que todo mundo precisa, né? Olhar pra isso, assim. E o quão rico é isso, né? De tu crescer com o que tu descobriu da tua história, entende? O porquê que tu age assim, né? Então, o quão poderoso pode ser isso, sabe? Pra uma mulher, principalmente, porque a gente vive numa sociedade, né? Que a gente é muito criticada por diversos motivos, né? Então, assim, o quão poderoso é, né? De passar por isso. Essa ausência de pai pra mim, né? Porque hoje eu tenho um excelente contato, um excelente vínculo pai e filha com o meu padrasto. Hoje eu não tenho contato com meu pai biológico. Eu conheci ele com 16 anos. Nós tivemos um contato ali de alguns anos. Tivemos uma situação de briga, onde eu olhei pra ele e disse, olha, te agradeço muito a vida, te agradeço muito tudo que, né, a minha existência aqui, mas eu não quero contato. Eu não quero vínculo, porque é um vínculo que não me fazia bem. Então é um vínculo que eu entendi, bom, não é porque é a pessoa que me colocou no mundo que eu preciso ter esse vínculo. E eu cortei esse vínculo, né? Só que essa ausência de pai, hoje principalmente, né, que é aquilo que mais eu levo pra terapia, me causou muita dificuldade com o masculino. Né? Essa autodefesa extrema com o masculino, né? Essa necessidade ao mesmo tempo de ser aprovada, né? Porque não tive essa presença de pai, essa validação como menina desse pai, né? Então, essa necessidade de validação do masculino e ao mesmo tempo a defesa do masculino. Então, ao mesmo tempo que eu era validada, eu era uma pessoa muito dura, muito braba, muito fria, beirando uma agressividade em fala, né? Com os relacionamentos. E aí chegou no momento que eu pensei, bom, se eu tô vivendo todas essas situações, o único ponto em comum disso sou eu. De todas essas situações, de relações e tudo mais. Bom, eu tô atraindo isso. Se eu tô atraindo isso, o que em mim tem essa lacuna que tá buscando essa validação e ao mesmo tempo esse comportamento? Que era um comportamento que não me fazia bem. E aí eu tive uma terapeuta que antes de ela ser minha terapeuta, ela consultou comigo, né? E aí um dia eu conversando com ela sobre isso, né, na terapia, e ela me disse assim, Luísa, é engraçado, porque a Luísa do consultório, ela é amorosa, ela é calma, ela é tranquila, ela é pacienciosa. Por que a Luísa dos relacionamentos é diferente, né? E aí foi onde eu me abri para a ideia de mexer muito em pai e mãe, né? E isso começou a mudar a minha forma de ver, de agir, de pensar, de me relacionar e de observar. Bom, estou num relacionamento legal, mas isso aqui não é legal. Negocio, não negocio. Vale a pena, não vale a pena. E me dá esse norte de relações mais saudáveis. Porque eu vejo que hoje muitas pessoas elas se acomodam dentro de uma relação infeliz que não entrega o mínimo porque tem medo de sair ou ficar sozinha, né? E buscar daqui a pouco algo que seja mais alinhado ou simplesmente uma vida sozinha mais alinhada aos seus propósitos, seus objetivos, né? Então a terapia ela me trouxe isso, esse olhar. Só que eu precisei sentar e olhar para o masculino que eu não tive na infância. E aí eu me pergunto, e se eu tivesse? Como é que seria a minha vida? Eu teria todo esse debate interno, mental e essa busca de evolução para chegar onde eu tô hoje. Hoje eu digo que eu me considero uma pessoa que eu vivo em paz e estável, né? Tomo as decisões tranquilas, né? Encerro as coisas quando eu tenho que encerrar. Mas não foi sempre assim, né? Então... Não, e eu fico pensando até na questão... porque eu acho que isso tem muito a ver com autoestima. Total. Amor próprio. Total. Entende? De tu olhar pra isso e dizer, olha, eu quero mudar. E tem uma questão... a Isis, eu acho que vai saber falar melhor. Mas tem uma questão que é como se o pai formasse por exemplo, fosse responsável por uma parte da criança e a mãe outra, né? Tem uma questão assim, ou... Não sei se é bem por aí, né? Eu acho que vai muito de perspectiva de cada um tem uma teoria e elas vão levantar alguns aspectos, assim. Eu acho que nem sempre são traumas, às vezes são faltas, né? Não precisa necessariamente alguma coisa traumática ter acontecido, mas a ausência de algo também representa o que vai reverberar depois, né? E
quando a Luísa estava relatando, assim, né, a gente... E aí eu vou falar muito de terapia do esquema aqui, né, pode gente? Falar, porque pode falar. É maravilhoso. Mas, enfim, na terapia do esquema a gente entende que nós temos 5 domínios do desenvolvimento, né, que a gente forma na primeira infância, né? E esses domínios, eles vão ser as lentes que a gente vai enxergar o mundo depois. Então, vou falar vários termos estranhos, né? Mas aí a gente pergunta. Mas aí depois vocês vão entendendo. O que é? E a gente vai formando a partir desses 5 domínios do nosso desenvolvimento, que ali vai estar a nossa necessidade de validação, reconhecimento, autonomia, vai estar a liberdade de expressão, a questão dos limites, se a gente teve limite, não teve limite, espontaneidade, se a gente pôde ser criança, não pôde ser criança. Cada um desses domínios, quando a gente tem déficits nesses domínios, a gente vai desenvolver AIDS, que são esquemas adaptativos do nosso desenvolvimento. Então, cada um desses, né, dependendo, tive um déficit ali, tipo, eu tenho muito déficit no 4º domínio, que é limites, né? Limites. Então, hoje é difícil para mim colocar limite em mim mesmo. Então, eu ultrapasso o limite e eu tenho que ficar repensando várias vezes por que eu não boto limite em mim, né? Então, isso vai reverberar de uma forma. Então, de acordo com a nossa falta ou o que a gente teve, isso vai representar a forma como a gente vai ler o mundo. Então, eu posso ter 3 formas de ler o mundo, ou com resignação, ou com hipercompensação, ou evitação. Então, eu posso passar por um passado super traumático e evitar qualquer custo. Aí tu vê aquelas pessoas, tipo, evitando qualquer tipo de relacionamento. Não se envolve e aí super restrita. Uma pessoa que hipercompensa, que namora, não consegue ficar sozinha. E a gente tem a resignação, que é ser leal ao meu pai e minha mãe e fazer tal qual eles fizeram. Pra comprovar o meu esquema, né? E aí eu tô naquela lente inconsciente, né? Naquele automático da vida, que a gente entende como um instinto de sobrevivência a partir daí, né? É a lente, tu aprendeu isso lá na infância e tu vai continuar. E dos que eu tenho muito esse esquema, nossa senhora, quando eu vi esse, eu pensei, gente, esse aqui pode me assinar embaixo, que é o abuso de desconfiança. Esse eu tenho muito, e aí qualquer coisa esse AIDS ativa. E aí, na terapia do esquema é muito interessante a gente aprender, porque não é quem tu é a forma como tu te defende. É diferente. E aí, quando a gente consegue entender que são como se fossem papéis, né? Ó, nesse momento eu tô com o meu esquema de abuso e desconfiança. Então, pode ser que eu não reaja como uma adulta saudável. Eu não vou responder como adulto saudável se eu responder no meu esquema. Eu vou responder com abuso e desconfiança, ou seja... Já tá até com uma defesa, eu já tô na defesa. Já tá, isso. Eu já acho assim, vão abusar de mim, vão fazer tal coisa, eu vou desconfiar de todo mundo, eu acho que todo mundo me faz mal, eu acho que todo mundo faz isso, eu tô com o esquema ativo. Tu não tá na adulta saudável, porque a adulta saudável é pensar e ponderar. Ela pondera, ela vai fazer uma checagem de evidência, ela vai ver assim, cara, vamos ver quais são os fatores que realmente isso pode acontecer, quais são os fatores que não pode, vamos fazer uma peneira aqui e vou ponderar, que é o que a gente faz com os nossos filhos. A adulta saudável tá sempre ali com os filhos, entende? Às vezes não, mas na maioria das vezes, né? A gente espera que ela esteja. E que a gente vai ajudar eles a conduzir como uma adulta saudável. Exato. Só que com a gente, às vezes a gente fica cega nesses pontos. E aí a gente tá com um esquema ativo. Então eu volta e meia, eu tô no abuso de desconfiança. E no abuso de desconfiança, tu pode muito bem procurar pessoas para comprovar teu esquema. E aí tu busca pessoas exatamente iguais para comprovar que viu como todo mundo faz isso comigo mesmo. Até inconscientemente, é isso? Ou é inconsciente? É inconsciente. Sim, isso. É inconsciente, é automático, né? Então, às vezes, por mais que a gente saiba... imagina uma pessoa que faz terapia há 9 anos, né? Eu faço terapia desde 2013. Na teoria, a gente sabe muita coisa. Mas na prática, por que a coisa não funciona? Né? Tu sabe o que tu tem que fazer, mas tu não faz. Por quê? Porque o teu cérebro, teu hipocampo, tua amígdala, ela emite um sinal muito rápido, antes de tu perceber que é o teu comportamento automático. Ela vai pelo que é familiar. Então, o cérebro, ele é muito preguiçoso, né? Principalmente depois dos 24. Então, ele não vai querer se adaptar a uma situação. Então, ele vai pensar assim, cara, isso já aconteceu contigo, ó. Ele é muito rápido. É uma fração de segundos. Isso já aconteceu contigo, então tu faz assim, porque isso tu vai ter o resultado X, quando vê, tu já fez. E às vezes é algo assim que
aquela sensação, às vezes, até é corporal, né? Aquela excitação, aquela agitação, aquela coisa. E tu, tá, mas por que eu tô sentindo isso aqui? E aquilo é automático. E pra tu controlar isso, né? Hoje eu faço terapia de esquemas também, né? Ela mexe com TCC e terapia de esquemas. E foi, acho que, onde eu mais dei um salto, assim. Foi absurdo, assim. De todas as terapias que eu fiz, foi a que eu mais dei um salto, assim. E o ato de parar e dizer assim, eu sou adulta, calma. O que tu tá sentindo, né? É assim, algo tentar, assim, ó, que tu tem que fazer uma força, às vezes, dependendo da situação, pra te tirar daquilo ali, que é surreal, né? É tão lindo, né? Eu é adoro. surreal. Eu acho fantástico. Não, eu acho que explica, né, gurias, assim, na verdade o objetivo é exatamente esse, sabe? Trazer, por exemplo, para as pessoas adultas hoje, né, eu acho que nós somos uma geração que a gente tá querendo a gente tá querendo se conhecer, a gente tá querendo se curar um pouquinho mais pra gente ser melhor para as pessoas que vêm depois da gente, né? Seja nossos maridos, sejam nossos filhos, sejam, né, nossos amigos, mas pra gente conseguir dividir, assim. E o quanto isso é importante, sabe? O quanto quem nunca fez terapia, acho que nem sabe, isso nem passa na cabeça. E talvez, e até uma curiosidade minha, assim, enquanto a Luísa tava comentando, quando tu trouxe isso pra tua mãe e tu conversou com ela sobre isso, como foi pra ela, sabe? Porque com certeza, o que eu penso, assim, eu acho que os nossos pais, eles... eu sempre costumo dizer que eu acho que eles dão muito... dão pra gente o que eles receberam, né? E às vezes eles não receberam muito. Então, sabe, querendo ou não a gente vem de uma cultura que a questão do autoritarismo, da violência, ela era muito presente em gerações passadas, assim. Eu acho que nós somos as primeiras gerações que a gente tá começando a olhar pra isso e dizer, olha, gente, estudando, né, indo em psicólogos, levando nossos filhos nos psicólogos e mostrando, não, gente, não é por este caminho. A gente tem um outro caminho, que ele é mais tranquilo, que a gente tem que se conhecer, a gente tem que entender o que é aquele método. Então, como que foi pra tua mãe, assim, sabe? Ouvir as coisas que tu falou 34 anos depois e ela olhar lá pra quando ela foi mãe e dizer, poxa, eu fui dura contigo mesmo, sabe? Então, como que foi isso pra ela, assim? Então, antes da gente fazer esse processo, eu precisei fazer um processo de aprender a conversar sem a minha criança. Com ela. Porque toda vez que eu sentava na frente dela pra conversar, era aquela cobrança. Tu não fez isso, tu não fez aquilo, tu não fez aquele outro, e eu precisava disso, eu precisava daquilo, né? Então, antes de eu viver esse processo com ela, né, e até em função do meu ex-relacionamento, que tinha muita dificuldade em comunicação, eu voltei pra terapia pra aprender a me comunicar. Né? Bom, como é que eu consigo conversar e comunicar de uma forma que a pessoa consiga me escutar sem que eu esteja na defensiva, ou que a pessoa se defenda e eu vá para essa criança que precisa se defender a todo custo, né? Porque eu fui a criança que precisava se defender. Então, qual é o meu modus operandi, né? Se tu te defende, eu vou me defender mais ainda. E aí eu vou pra cima mais ainda. E aí a coisa não vai ter uma conversa saudável, né? Então o meu último objetivo de terapia, né? Foi isso. Bom, eu preciso aprender a conversar. E aí eu pensei, bom, no consultório eu sempre converso. Eu nunca me defendi, eu nunca discuti, eu nunca briguei. 11 anos atendendo. Como é que isso funciona? Bom, tá nas minhas relações onde eu tenho sentimento. Sentimento me torna vulnerável. Vulnerabilidade me deixa insegura. Então, se eu tô vulnerável, eu preciso me fechar e me blindar. E se a pessoa me agredir, eu vou mais ainda. Eu vou mostrar que não, só um pouquinho. Aqui não, tá, não. Então, eu fiz esse processo. Quando eu sentei pra conversar com ela, eu fui como adulta. E aí eu falei, mãe, olha só. Eu nunca me senti amada. Eu sei que tu é uma pessoa mais dura, mas eu sou uma pessoa um pouco mais sensível. Eu senti falta de ter um carinho. Eu senti falta de ouvir de ti que tava tudo bem, que tu me apoiava, que tu tava junto, que tu tava perto. Eu entendo que esse é o teu jeito. Eu entendo que foi a forma que tu foi criada. Eu entendo que era aquilo que tu podia me dar e eu te agradeço muito. Só tô te dizendo como eu sou. Como é a minha personalidade, Luísa. Com essa introdução, ela baixou as barreiras. E aí a gente sentou e conversou. E ela me disse, tu sempre foi amada, tu foi uma filha muito desejada, tu foi uma filha muito quista. Só que eu tinha medo que tu passasse pelas dificuldades que eu passei na vida. E aí ela me contou dificuldades que ela nunca tinha me contado. E eu acho que os filhos, eles precisam saber do que os pais passaram, entendeu? Porque quando ela me contou, eu parei e pensei, meu Deus, olha as coisas que minha mãe passou e me criou, e muito bem criada, e sabe?
E aí porque com certeza do lado dela também tinha muita dor, né? Muita. Da questão do teu pai, assim, de não estar presente. Porque nós, acho que como mães, assim, a gente... uma vez eu li que a gente tem que dar... a criança é formada... Por isso que eu perguntei. Que é formada por 50% do pai e 50% da mãe. Se eu der os meus 100%, eu tenho que dar 100% dos meus 50%. Essa outra parte é de outra responsabilidade. Por que não funciona? Agora pensando. Porque daí, se essa criança não tem pai? Outra pessoa supre, entendeu? Um vô, um tio... E se não tiver? Porque a gente vem de uma sociedade, a gente tem que pensar também numa questão até econômica, social, enfim, né? E nem sempre a gente tem uma família completa. Claro. Na maioria das vezes a gente tem só uma mãe solo. A gente não tem uma referência nem de vô, nem de nada. Eu mesmo não tive. Eu só tenho minha mãe. Não tem vô, não tem ninguém. O único homem que tem meu irmão é gay. Então, tipo, toda referência é mulher, entendeu? Sim. Não tem. Então, eu tenho 0 referência masculina. Olha, tu não teve pai? Não, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos e mesmo quando ele era vivo não era uma presença, né? Era uma visita, então ele visitava de vez em quando, sabe? Só que eu acho que a minha mãe supriu o papel dela muito, muito maravilhosamente, entendeu? Sempre foi uma mulher que eu olhei e admirei pra caralho, pensei, quero crescer e ser igual a ela, entendeu? Entendi. Porque, e aí, é o que eu te digo, não é sobre a presença, às vezes a falta também comunica, né? Então, essa coisa, eu acho que daí se a gente parar do ponto 50% até da falta daquele 50%. Mas aí a gente anula aquela mãe também, né? Sim. Que se doou muito. Então, é muito do ponto de vista daqui a pouco de uma família realmente formada por criança, pai e mãe, pode ser que sim, daí isso funcione, mas eu acho que quando não é, entendi. Eu acho que não se encaixaria em todos os núcleos familiares, né? Isso, mas é que, por exemplo, a questão por exemplo, a falta do pai, né? Que aí eu não sei a tua história, né? Mas a gente pode saber também. Pode trazer pra roda. Mas, por exemplo, na história da Luísa, a falta do pai trouxe coisas que ela viu na terapia, né? Como insegurança, como... É interessante, porque eu tive uma presença masculina. Eu tive o meu padrasto. Isso. Só que, independente, o meu hiperfoco era o meu pai. Porque eu fui registrada por ele. Quem é o Tortelli? Porque eu não sabia nem o rosto do meu pai. E aí chegava num momento de, minha infância, quem é o meu pai? Quem é essa pessoa que me colocou no mundo? E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Como boa geminiana do ar, né? A minha cabeça, ela... né? Eu penso muito. Então, independente de eu ter tido essa presença masculina, a pessoa que me colocou no mundo foi o meu hiperfoco de essa falta. O teu pai. E quando eu descobri quem ele era, e descobri que ele tinha 2 filhas mulheres, uma mais velha e uma mais nova, que ele tinha contato e eu não tinha, isso automaticamente me gerou o sentimento, é comigo. Entendeu? Eu não sou o suficiente, é comigo. E sempre vai ter alguém melhor do que eu. Então, isso foi construindo essa ideia. Então, às vezes, tu tem a presença, tu tem outra pessoa mas ali, um vô, um tio... Mas às vezes a criança ela quer entender aquele pai ali. Entendeu? Hoje eu penso assim, que bom que eu não fui criada por essa pessoa. Sabe? Que bom que eu não fui criada por essa pessoa. Que bom que eu tive os valores da minha mãe que me tornaram, hoje adulta, né? Claro. Que me tornaram essa pessoa forte, decidida, que se tiver que virar a vida, vira. Se tiver que mudar, muda. Se tiver que sair do lugar desconfortável, sai, sabe? Porque essa era a força que a minha mãe me deu. Mas eu precisei de terapia e me tornar adulta pra conseguir encaixar as coisas. Entender, porque né? a minha criança tava sempre me batendo. Sempre me batendo. Agora tu até comentou isso e eu me lembro, e eu vi até um podcast também, uma entrevista da Débora, a atriz que tem uma guriazinha pequenininha, Débora Seco. E ela falou que a filha dela, acho que ela é atriz, é uma pessoa pública, né? E a filha dela perguntou, mãe, me disseram que tu teve muitos namorados. Eu queria saber por que tu teve muitos namorados. E a Débora Seco sempre contou que ela foi traída, ela foi, né? Sofreu várias questões, assim, nas relações dela. E eu achei tão bonito que ela disse pra filha dela, que eu acho que é bem o que talvez tu aprendeu, né? Ela disse, minha filha, sim, a mamãe teve muitos namorados. E a mamãe talvez vai ter muitos ainda. Porque se tu tiver um lugar onde tu não é respeitada, onde tu não é valorizada, tu não tem que estar ali. Tu
tem que sair e procurar o teu lugar. E isso foi muito bonito, entende? Porque eu acho que na verdade, não só para as mulheres, né? Porque a gente tá aqui falando do universo feminino, mas pra qualquer pessoa, né, gente? Acho que se tu não cabe naquele lugar, tu tem que ir procurar. Só que muitas vezes a gente não vê isso. Como a Luísa falou, assim, a gente vê uma acomodação. Ah, não, é assim, tá, vai ser assim. Minha mãe foi assim, né? E eu vou ficar nessa relação assim também. E muitas vezes não é, né? Assim, a gente, falando de marcas invisíveis, por exemplo, da gente como pais pros nossos filhos, a gente também tá comunicando isso. Sabe, né? que eu trabalho muito coisas com o Bento, né? Tanto que ele tá sendo meu mini psicólogo agora lá nas gravações. Ai, sim, eu vi. Né? E até uma produtora tava me incomodando semana passada porque queria promover ele, né? Nossa senhora, mas Deus que me perdoe. Ele não tem nem capacidade emocional pra lidar com isso aí. Sim, é verdade. Aí no futuro, quem sabe, né? Se ele gostar, eu boto no teatro. Isso, se ele gostar, né? Uhum. Mas eu converso muito com ele, né? Conforme a Luísa tava falando ali da mãe dela. Eu sempre digo para os meus pacientes que têm filhos, assim, eu sempre digo, deixa teu filho te ver cair. O problema não é tu cair, o problema é tu não levantar. Né? Eu acho que ele tem que ver que tu é humana, que tu erra, que tu vai errar e tu vai pedir desculpa. Toda vez que eu erro alguma coisa com o Bento, eu digo, me desculpa. Eu não era para ter feito isso. Eu nunca me esqueço agora, ele tinha aula de desenho num sábado ou domingo. E a verdade mesmo é que eu queria sair no domingo, tá? Porque eu tinha um torneio de beach, eu queria ir no torneio. E eu pensei, nossa, juntar 6 com meia dúzia aqui, ele vai ter aula de desenho, já leva ele pro desenho. Não preciso levar pra minha mãe, que daí ele não fica no celular, e vou jogar o beach tênis. O que acontece? Ele não queria ir. Ele me avisou 30 vezes que ele não queria ir. Ele falou assim, mãe, domingo é dia de descansar. Não é? O Bento é um ser evoluído. Domingo é dia de descansar, eu não quero ir. E eu disse, mas o Arthur vai ir só por causa tua, não sei o quê. A mãe dele até me chamou, não. Mas mãe, eu não quero ir. Aí ele disse, mas o Arthur vai. Mas ele não me disse em nenhum momento que ele queria ir. Ele só falou, então o Arthur vai. E eu disse, pronto, ele vai. E aí chegou no domingo de manhã, o que aconteceu? Ele não quis ir. E aí foi uma briga. E aí eu disse, porra, Bento, mas a tua mãe, a tua professora tá te esperando, o Arthur tá lá contando contigo. E eu pensando assim, tu tá fazendo errado, Iris. Tu tá fazendo errado. Porque a tua criança quer jogar e teu adulto tá dizendo assim, vai, te orienta. Aí ele começou a chorar. Disse, mãe, eu prefiro ir pra casa da minha avó. Tá tudo certo, eu vou pra casa da minha avó. E eu disse, não, então assim, então deixa eu pensar. Aí eu fiquei pensando assim. Aí o Felipe me olhando com uma cara, tipo, não, é responsabilidade dele, ele tem que ir. Eu disse, não tem que ir. Aí eu falei assim, meu filho, desculpa. A mãe errou. A verdade é que tu não queria ir. Em nenhum momento tu me disse que tu queria ir. Eu que botei a carroça na frente dos bois, então tá tudo certo. Desculpa, mãe. Te atordoei hoje da manhã. Sabe? É mostrar pra ele que eu vou errar. Que também erra. Que eu erro. E que não tem problema, porque senão a gente vê os pais muito lá na idealização. Um pai inalcançável, uma mãe inalcançável, sabe? E isso é muito ruim. Porque a única pessoa que vê a mãe como um lugar inalcançável é um bebê. Que precisa que a mãe esteja lá, porque se ela vê a mãe como frágil, ela morre, entendeu? No inconsciente, óbvio. Então, depois a gente vai crescendo e esse... Vai entendendo. Vai entendendo. Até porque hoje em dia, eu vejo que as crianças estão passando por vários processos terapêuticos. Elas deveriam, não sei quem deveria, as mães ou as crianças, né? Então, eu vejo muito que na escola tem muita competição, tem muito... eu sou o melhor, sabe? Tem que ser o melhor. E eu tenho que estar toda hora conversando com os guri, os amigos do Bento ali, dizendo assim, cara, tu tem que ser mais teu amigo, né? Tipo, eu vejo muito que... Sim, essa cobrança, sabe, na infância. Só que essa cobrança não é deles. É dos pais. São pais feridos que estão vendo nessas crianças a oportunidade ali de recuperar coisas da sua própria vida, da sua história, e vão errar fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. É isso, de um jeito diferente tu vai fazer a mesma coisa. Né? Eu lembro que a gente tava cozinhando e aí eu disse pra ele, tá, eu tenho um ralador de cebola, né, que daí tu faz assim. E aí ele disse assim, posso botar o tomate aqui? Eu disse, pode. E aí ele foi botar e ele escorregou, porque tava molhado e caiu no chão. E, gente, pareceu que assim, acabou o planeta Terra naquele dia, naquele momento. Nem eu entendi o que tinha acontecido. E ele botou na minha cabeça, meu Deus,
eu não sou bom em nada, eu não faço nada direito, eu nunca vou conseguir cozinhar pra minha família, porque eu deixei cair isso aqui no chão, porque eu não vou ser um pai de família. 8 anos, né? Tem 8 anos. Porque eu nunca vou ser um pai de família. E aí eu fiquei em choque, porque eu não tava entendendo o discurso. E ele começou a subir as escadas chorando, assim, e eu disse, meu filho, o que aconteceu? Não tô entendendo. Me perdi. Me atualiza. O que houve? A gente só tava cozinhando, tava tudo bem. Tá de casamento marcado, só pra eu entender. Assim, não. A história já tá toda escrita e eu não tô sabendo. Ele já tá certo que ele quer casar, que ele quer casar. Pra ele é importante o casamento e ele me cobra muito eu casar também. E aí eu explico que eu não quero casar. Não é uma pretensão na minha vida. Eu nunca quis casar. Não é uma coisa que eu sonhe com casamento, sabe? Eu sempre sonhei em viajar, conhecer o mundo, desbravar, viver, sabe? Mas casamento... Família sim, mas casar não. Só que o Bento acha que só casando é pra sempre. Na concepção dele, o casamento é o pra sempre. Que daí eu não vou me separar e eu vou ficar junto. Então eu entendi que essa vai ser uma necessidade emocional dele. Entende? Por causa de uma falta minha. Entende? Não quer dizer que eu estou traumatizando ele. Quer dizer que ele vai ver, ele tá vendo que tanto eu como o pai dele a gente não ficou junto. O pai dele recasou, eu recasei, mas nenhum casou. Entendeu? E aí ele tem medo que você se separe. Ele tem medo que a gente se separe. E daí, na cabeça dele, a gente tem que casar normal. Então ele diz todo tempo, não vai pedir minha mãe em casamento? Mãe, tu não vai casar? Mãe, eu disse, meu filho, olha só. Até porque eu acho que as crianças são muito lúdicas, né? Eu acho que elas... claro, ele não tem maturidade ainda pra entender, né? Então, na cabeça dele... Né? E aí, eu vejo que pra ele vai ser uma necessidade, porque quando eu crescer, eu vou casar, eu vou namorar, eu vou casar com aquela pessoa e eu vou ter meus filhos. Isso ele sempre deixa muito claro, que, né? E aí, nesse dia, ele dizia assim... Gente, foi muito engraçado, que eu não sabia se eu ria. Aí ele falava assim, eu vou ser um desempregado. Meu Deus. Eu vou ser um desempregado. Porque eu não sei cozinhar direito. Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus. Aí a gente só tava... Só caiu um tomate no chão. E aí eu disse assim, amor, olha só. Se eu tivesse deixado cair esse tomate, o que tu teria dito pra mim? Aí ele parou e me disse, que não tem problema. Eu disse, então, tu vai dizer pra ti agora que não tem problema. Por que tu me trataria dessa forma e tu não tá te tratando dessa forma? Porque eu não tô brigando, não fiquei braba contigo, eu dei risada, eu falei, tá tudo certo, a gente pega outro tomate. Não tô entendendo. Esses dias eu ainda li, agora fazendo um gancho com o que tu falou, exatamente sobre isso. Que às vezes, por exemplo, vai uma visita na nossa casa e e aí, a Luísa foi na minha casa, foi jantar e a Luísa deixou cair um prato. Quebrou. O que eu disse pra Luísa como visita na minha casa? Luísa, não tem problema, né? Vamos varrer, tá tudo certo. E às vezes, muitas vezes, isso não acontece com as crianças, entendeu? Acontece que a criança tá aprendendo, porque a criança também não tem maturidade, não tem, às vezes, se ela é pequenininha, ela não sabe pegar as coisas direitinho ainda. A criança deixa cair, meu Deus, né? Fechou o tempo. Então, esse controle emocional, né, nosso, como pais, assim, mostra que isso também é uma marca que a gente deixa pro futuro, porque eles ficam assim... sabe? Isso cria uma marca na autonomia. Por quê? Quando a gente faz tudo pela criança, a gente não deixa ela acreditar que ela é capaz de fazer nada. Aí a gente diz assim, não, deixa que eu pego. Sempre falou isso. Deixa que eu pego. Cara, deixa a criança pegar. Se ela virar, ela vai aprender a não virar mais. É um troço que ela vai aprendendo, fazendo. Não entregando pra ela, né? Sim. E aí, o que a gente vê hoje? Numa geração que não consegue fazer nada. Entendeu? Não consegue fazer nada. Ou porque alguém estava sempre lá entregando. E aí a gente tem 2 picos, que é o que eu mais vejo, assim. Não atendo muito adolescente, mas os poucos que eu atendo, a gente tem 2 picos, assim. Ou aquele que não faz nada, e aí é totalmente dependente das pessoas. Ou aquele que se isolou de todo mundo e faz tudo sozinho. Porque daí é o 880, né? E aí é uma pessoa que se isola e não deixa que eu faço. Quando vê, a pessoa já tá fazendo, entende? Talvez esse até tenha dificuldade de pedir ajuda por conta de alguma questão, né? Então, assim, ele até a função dele dizer, me ajuda aqui a fazer, seja dolorido pra ele, entende? Que eu acho que são coisas... E a gente confunde com cuidado, porque daí a gente faz porque a gente ama. Aí a gente quer dar pra eles, né? Porque a gente quer dar esse amor, esse carinho, essa atenção. E aí, só que na verdade a gente tira deles a iniciativa, a autonomia, sabe? O aprendizado deles aprenderem sozinho
Eu vou, processo. eu vou trazer até uma vivência minha, assim. Quando os meus filhos têm idades muito próximas. Eu tive filho com 1 ano e 1 mês de diferença, então é muito pertinho. E o Bento, que é o mais velho, ele demorou a falar. Ele não. Então, tipo, o Bento tinha quase 2 quando a Lara nasceu, o Bento tinha 1 ano e 1 mês. E aí ele tava falando. E aí a Lara nasceu e ele parou de falar. Não falava assim, sabe? Só falava assim. Aí a gente foi na fono, foi na psicóloga. E eu me lembro de uma das profissionais olhar pra mim e dizer, deixa ele pegar. Ele quer pegar o brinquedo? Deixa ele pegar, não vai tu pegar. Ele quer água? Deixa ele pegar, não vai tu pegar. E aí ela olhou bem pra mim e disse... Tu acha que o teu filho não é capaz de fazer isso, guri? E aquilo, assim, como mãe, aquilo te vai rasgando, assim. E eu disse, nunca é capaz. É óbvio que ele tem total capacidade, sabe? De ir lá pegar. E ela, pois é, mas tu tá tirando a capacidade dele. E assim, mais uma vez eu trago pra gente falar um pouco do tema. São coisas... sem querer, que a gente acha que a gente tá fazendo o melhor, assim, que a gente tá lá, né, se doando ao máximo, como tu disse, a gente acha que é cuidado, e não é. Tu tá tirando a capacidade da criança fazer alguma coisa, entendeu? Então, o quanto isso reverbera depois, né, assim... É que daí vem as outras camadas, porque, por exemplo, eu acho que depois quando tu fica adulto, e a gente vê muito isso na sessão com os pacientes, que é se aquilo é desconfortável para ele, né? Porque ele pode muito bem viver dessa forma disfuncional e para ele tá tudo bem. E ele tem uma visão de que tá tudo certo ele fazer as coisas sozinho. E ele não ver isso como um problema e a vida dele funcionar, né? Porque não existe uma receita de bolo. Não tem uma coisa assim, nossa, se eu fizer isso, a minha vida vai ser perfeita, eu não vou ter falhas, se eu sempre agir como uma adulta saudável, eu vou estar mais segura e mais protegida. Não tem como, entendeu? Isso não existe. Tem até um livro que eu tô lendo agora que é muito bom, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele estuda a felicidade a partir de Harvard, né? E ele vai... Todo mundo questiona no início do livro, assim, no início das pesquisas, por que ele vai estudar felicidade em Harvard? Como se fosse uma coisa meio óbvia que quem estuda lá é feliz, entendeu? Tipo assim, não faz sentido tu estudar a felicidade aqui, vai estudar a felicidade lá na periferia, né? E aí ele começa a perceber que não, que na verdade as pessoas em Harvard não são felizes. E a maioria, de número X de alunos, tem depressão e tem ansiedade. Né? E aí ele vai pra África, acho que é África, se eu não falha a memória, né? Ele vai pra África e aí ele, como é que eu vou falar com essas crianças daqui sobre felicidade? Tipo, Harvard, África, né? Tipo, como é que eu vou falar? E aí ele pergunta uma coisa bem simples pra eles, que é se eles gostam de fazer tema de casa. Achando que a resposta vai ser não. Como toda criança vai responder, que saco, tem que fazer tema. E todas as crianças levantam a mão. Dizendo que sim. Que gostam de fazer. E aí ele fica tipo, mas como assim? Como essas crianças aqui, o que será que elas têm aqui que elas gostam? E aí ele pergunta depois para um dos organizadores do evento, e aí ele fala que eles gostam porque aquilo dá sentido, que eles estão conseguindo fazer o que os pais não fizeram, que é estudar. Então eles valorizam aquilo ali a partir do que eles veem como uma oportunidade, eles veem como uma gratificação. E a gente parou de ser grato pelas coisas. A gente só tá vendo o problema. A gente passou a ser extremamente pessimista com tudo. E a gente não vê as coisas que a gente já tem, né? É um olho no gato, no cachorro, o peixe no gato, sei lá. Né? A gente tá sempre pensando no que vem depois. A gente não pensa mais no que a gente constrói agora, sabe? É o depois, é o que eu vou ser feliz para depois, né? E quando acontecer isso, quando eu emagrecer 5 quilos, eu vou ser feliz. Quando eu ter a promoção no trabalho, eu vou ser feliz. Não vive o processo às vezes, né? Não vive o processo de construir aquilo ali, né? Só quando eu conquistar tal coisa, só quando eu viver tal coisa, que aí eu vou ser feliz, né? E o processo, ele é importante. Até porque às vezes a gente idealiza que a gente quer uma coisa e a gente só vai ser feliz lá, e quando a gente chega lá, a gente vai... Não era isso que eu queria pra minha vida. E aí, o que eu faço, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho essa construção de fazer tudo sozinha. E eu tenho dificuldade em pedir ajuda. Eu também. E isso me atrapalha muito às vezes na vida, porque às vezes eu preciso de ajuda, às vezes a ajuda facilitaria, deixaria a minha vida mais leve, mais tranquila.
E eu, não, deixa que eu resolvo, Mas eu vou. Eu me lembro que um dos desafios que eu tive uma vez na terapia era isso. Começa a pedir ajuda, principalmente com as crianças. Vocês pensem que eu tinha 2 bebês dentro de casa e eu precisava de ajuda. Os primeiros 6 meses da minha filha eu não fiquei sozinha, entende? Com ela, porque eu tinha um bebê mamando e um começando a caminhar. Então, assim, e como aquilo foi desafiador, assim, que não é, ai, Isis, me ajuda. Isso não soava leve pra mim, era muito pesado. Pra mim é pesado. E o quanto isso também tem coisas que veio lá de trás, entende? Então, assim, a gente olhar para essas dores aqui e tentar, que na verdade no final é o principal objetivo desse podcast, tá? Que é a gente fazer as pessoas serem um pouquinho melhor, sabe? Se quem assistir esse episódio sair um pouquinho melhor e poder melhorar no seu entorno, na sua família, nos seus amigos, pra si mesmo, que é o mais, né? Já valeu, entende? Porque a gente olhar, a gente tenta ser melhor, mas às vezes a gente nem sabe as coisas que estão doendo na gente, Exatamente, né? Pra gente conseguir melhorar, então assim, se melhorar pra ser melhor pro outro, né? E entender o que é esse melhor, né? E porque às vezes a gente tem ideia, não, se eu for dessa forma, assim eu vou ser melhor. Mas o que é o melhor pra ti, né? Esse respeito com quem nós somos, a nossa personalidade, ideia e tal. Eu acho que direciona, porque tem uma ideia de, bom, eu sou melhor se eu for assim, se eu for assado, se eu for desse jeito, se eu agir dessa forma, se eu me comunicar dessa forma. E às vezes a gente passa do ponto de respeitar as nossas próprias características, né? Então, esse equilíbrio, ele é importante. E quando a gente não se conhece, a gente não sabe quem nós somos, o que nós gostamos, para onde a gente realmente quer ir, a gente vai surfando uma onda que às vezes não é nem a nossa, né? A gente fala muito na questão de comunicação, né? Por exemplo, o quanto a gente consegue se comunicar verdadeiramente com as pessoas, né? Porque falar, todo mundo fala. Acho que falar, a gente vai numa roda e fala. Mas eu me comunicar, eu entender, por exemplo, o que eu tô sentindo, o que eu quero fazer, né? A comunicação. Eu fiz 1 ano de jornalismo e eu me lembro... 1000 anos atrás, né? E eu me lembro que o meu professor falava muito isso. Comunicação, ela tem a ver com a questão de que tu estás falando e a pessoa que está recebendo, ela está entendendo, entende? Então, sobre isso, né? A gente conseguir comunicar essas questões nas nossas relações com os nossos filhos, assim, pra eles, né, virem melhores, assim. Vocês acham que tu acha que a gente fala alguma questão de negligência? Não, né? Acho que não teve negligência no tamanho. Ela cobrou, na verdade, né? Não, muito. ela foi... Não, negligência nunca vivi negligência, assim, emocional. Talvez uma negligência relacionada à parte de... aquele amor. Sabe aquela coisa do passar a mão na cabeça, do carinho? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com o toque físico. Com um abraço, porque eu não tive isso. E a minha mãe não teve isso, enfim, isso é algo que eu fui construindo, assim. Mas eu sempre fui uma criança muito cuidada, assim, muito. Se eu consegui chegar onde eu tô, foi porque eu sempre tive muita estrutura, assim, da minha mãe, o cuidar de atenção, de médico, de roupa, entendeu? Então... Sim, é que são as necessidades básicas emocionais, né? Por exemplo, a tua primeira necessidade foi super suprida. Sim. Entendeu? Sim. Então, ali a mãe dela supriu muito bem. Mas aí quando a gente fala de cuidado. Isso, que é o cuidado. Alimentação, comida, saúde, tava bem assistida, entendeu? Mas aí a gente tem que ir dentro dos outros domínios, né? Dentro das outras necessidades emocionais básicas que a criança tem, vai ter negligência. E é que tá, a negligência não precisa ser um abuso, um trauma, uma coisa escancarada, né? É uma falta, às vezes, né? A ausência de algo. E que não necessariamente tu vai entender isso quando tu é criança. Tu vai entendendo isso depois nas tuas relações, né? Na forma como isso vai se apresentar ao longo da tua vida, né? Então, por exemplo... deixa eu pegar um exemplo meu. Eu tenho muito autossacrifício, que é um AID, tá? Que é um esquema de autossacrifício. Então, eu sempre penso nos outros... Antes de pensar em mim. E isso vem muito do meu irmão, porque meu irmão, ele sempre teve um diagnóstico, do qual até hoje a gente tá buscando, né? E a minha mãe sempre usava muito o termo pra mim, assim, e eu digo, eu tô até dizendo isso, que a gente tá passando por um mês conturbado com meu irmão, e eu disse, eu acho que a vida me preparou pra esse momento,
pra fechar o teu diagnóstico, porque assim, ó, tamo um pé aqui, um lá, né? Não que eu deveria fazer isso, mas tô no autossacrifício. Eu sei que o esquema tá ativo, né? Então, pra ter uma ideia, o que eu fiz como boa esquematizada que estou, eu fiz um roteiro pro neurologista dele, do que eu acho que ele tem, e pontuei todas as coisas, fiz um laudo e entreguei. Né, porque eu não podia estar na consulta. Então, o jeito de eu comunicar o que eu acho que a minha mãe não tá enxergando, o que eu acho que ele não tá enxergando, é dessa forma, né? Autossacrifício. Então, eu acho que se eu não salvar ele, ninguém vai salvar. Então, a minha terapeuta tá aqui, ó. Para de fazer isso. Por que você tá fazendo isso? Não acredito que você tá usando essa sessão pra falar disso. E eu tô, mas eu não vou falar contigo, eu não vou falar com ninguém, eu preciso falar. Então, né, e o que acontece dentro dessa perspectiva? A minha mãe sempre falava assim, tu tem que entender que teu irmão é diferente, tu tem que entender que tu nasceu num momento mais privilegiado e que o Tomás nasceu em X momento, tu tem que entender. Eu acho que eu ouvi tanto essa frase. Teu irmão mais velho? Meu irmão tem 40 anos. Ah, é? E eu acho que eu ouvi tanto isso, que eu fiz psicologia pra tentar resolver isso. Entendeu? Eu tenho uma leve intuição na minha mente que um dos fatores secundários ou terciários é por causa disso. É pra eu tentar entender por que ele fazia o que ele fazia. Porque ele fazia muitas coisas disfuncionais, assim, né? E, claro, hoje a gente já tem uma perspectiva que ele até vai fazer um PET scan lá no Instituto do Cérebro em Porto Alegre pra gente poder avaliar o autismo, assim. Que o autismo é a única coisa que justificaria realmente todos os comportamentos que ele tinha na infância. E dentro dessa perspectiva, quando eu vejo isso, a minha mãe acabou me ensinando muito autossacrifício. Por quê? Outra coisa que a gente faz é que quando os pais também têm esquemas adaptativos. E a gente pode herdar isso dos pais. Então, minha mãe sempre foi autossacrifício, minha mãe sempre foi. É óbvio que meu espelho vai ser minha mãe, então eu vou fazer o que a minha mãe fazia, entendeu? Eu vou me espelhar nela, é o que eu conheço, é minha referência. Então eu vou acabar agindo muito, e é muito automático. Quando eu ver, eu já tô fazendo mais pelo outro do que eu deveria. Eu tô querendo salvar as pessoas. E eu faço isso não só na minha vida, como eu faço isso com os pacientes. Entende? Imagina, então, muitas vezes, assim, o paciente me liga 3 da manhã. Se eu tiver que ir lá, eu vou. Quando você teve que internar, vou. Se eu tiver que fazer, tô indo, entendeu? Se eu tiver que atender os pais, teve um dia que eu tive que atender os pais de uma paciente minha que eu, né, abracei com todo amor e carinho. Foi 3 horas, eu saí do consultório meia-noite. Mas eu só saí dali quando eu senti que eu tinha feito um bom trabalho. E aí é isso que a gente... Sempre pensando no outro, no outro. E é como se isso ganha... A gente tem um ganho secundário, porque existe uma satisfação em tu fazer isso, né? Tu ganha. Se tu não ganhasse, tu não tava fazendo, né? Então, tu te sente amada, tu te sente valorizada, tu te sente vista, tu te sente reconhecida. Então, tu tem um ganho secundário. E aí, tu vai entendendo que tu só vai receber o amor do outro se tu te auto-sacrificar. Né? Então, eu vou tendo a minha lente de mundo, e isso é uma desconstrução que eu acho que vai ser a última barreira da minha vida a ser desvendada, né? De desconstruir essa coisa de eu posso só ser Isis, eu posso só ser eu, que as pessoas vão continuar me amando. Eu não preciso me auto-sacrificar, eu não preciso me abrir mão de tempo. Ou também aquela velha questão, e quem estiver pra te amar, vai te amar sim. Entende? Não vai te amar, só que o que acontece? Né? Uma pessoa não tratada, sim. Tá? Aí tu junta, ó. Aí tu tem um esquema de autossacrifício. Aí a pessoa tá lá tentando viver a vida, se sentindo amada e só em existir, ser ela mesma. Só que aí, uma pessoa com autossacrifício, muito provavelmente vai ter abuso e desconfiança. E aí, ela sendo ela mesma, ela vai ficar duvidando da outra pessoa. Será que realmente... Porque é um automático de tempos vivendo assim. Será que realmente essa pessoa gosta mesmo de mim assim? Deixa eu testar ela pra ver. Entende? E tu não tá percebendo. Quando vê, tu já fez, tu já foi. Tu já tá agindo assim, entendeu? Entendi. E aí, na teoria, a gente fala muito que relacionamentos abusivos mesmo, a gente tem pelo menos 4 AIDS que são principais de pessoas que passam repetidamente em relacionamentos abusivos, né? Que é a privação emocional, desconfiança e abuso, inibição emocional e autossacrifício, eu acho. Autossacrifício eu te devo. Acho que é outro, tá? Mas autossacrifício também tá junto. Todas as pessoas que passam por abuso têm esses muito 4. Provavelmente. Muito provavelmente. Vão passar, porque tem, entendeu? Entendi.
Isso está muito correlacionado. Então, quando a gente está comunicando dentro desse princípio, eu posso muito bem arrumar uma pessoa super saudável, ter um relacionamento com uma pessoa que, nossa, tudo que eu fiz uma carta de valores, eu pensei nessa pessoa, ela condiz com tudo que eu disse. Só que tu não tá curada. Tu não tratou teus esquemas. Então, aquela pessoa pode se tornar... O teu relacionamento pode se tornar tóxico não por causa da outra pessoa, mas por causa tua. Porque tu não vai conseguir reconhecer nada, tu vai estar sempre desconfiado. Sim, e aí tu vai provocar coisas, reações, brigas que alimentem a tua privação emocional, que alimentem a tua inibição, que alimentem esse lugar de autossacrifício. Viu como ele realmente não gosta de mim? Viu como eu não consigo falar? Eu não consigo falar nessa relação, entende? E aí tu vai formulando um relacionamento que estava saudável. Imagino. Entendeu? Ele estava certo, estava tudo certo. Inclusive, tenho trabalhado isso com uma paciente agora, que eu falei para ela desde o início, amor, vamos se curar primeiro. Não vamos emendar um no outro, vamos tratar isso aqui. E, enfim, ela entrou num relacionamento. E aí, agora, ele era um cara saudável, ele era uma pessoa que trabalhava, ele era uma pessoa... Tudo certo, né? Só que ele não conseguiu suportar lidar com o jeito dela. De desconfiada, de extremamente dependente dele. E ela não sabia lidar com a liberdade dele. Então, ele não aguentou, ele sufocou. Foram dois universos completamente... E aí ele foi embora. Ele terminou o relacionamento. Né? E ela tá sem entender. O que aconteceu? Porque... Né? Tentando buscar essa questão. Mas trazendo, gurias, um pouquinho até de prática, assim, né? Eu vou trazer o que a gente falou no consultório, Luísa, que é aquela vez. Mas, assim, falando até na questão alimentar, né? A gente vê muita gente tendo adultos, né? Tratando obesidade, tratando outras questões. E que muitas coisas, quando tu vai tratar, ela vem da infância, né? Então, se tu tiver algum caso que tu possa contar na prática, assim, só pra gente trazer para as pessoas enxergarem, sabe? Porque eu acho que a principal questão é essa. O quanto as nossas atitudes... elas, nas crianças, né, vão reverberar na vida deles adulta, entende? Então, essas crianças lá no futuro vão fazer, meus filhos, vão fazer terapia, se Deus quiser, para se autoconhecer, mas que esses danos, por exemplo, meus como mãe, meu marido como pai, que eles sejam menores, entende? Que a gente consiga ter uma noção, vamos dizer assim, do que... para ir num caminho melhor, né? Vamos dizer assim. Então, se tiver alguma prática pra gente trazer, ia ser legal. Não, hoje eu digo que se eu pudesse, eu tinha eu numa mesa e uma psicóloga na outra e passando de uma para outra para eu conseguir trabalhar. Porque 99,999% das pessoas, o problema não é alimentar. O problema é emocional, é da infância, da vida adulta, das frustrações, do não conseguir lidar e gerenciar com o seu emocional, ansiedade, que acaba descontando ali na comida, né? E eu digo que todo excesso ele acaba escondendo uma falta ou uma ausência de alguma coisa. Então, por exemplo, eu lembro muito de um caso de uma menina que ela estava tentando emagrecer já fazia um tempo, né? E ela ia em medicação e voltava, e dieta, e voltava, e voltava. E aí um dia eu sentei e digo, vamos tomar um café. Botei um cafezinho ali na mesa e digo, me conta um pouquinho da tua infância. E ela começou a me contar que ela não foi criada pela mãe, que ela foi criada pelo pai, e que o pai era aquele homem que a mulher ela tinha que ser o exemplo de corpo perfeito, né? Na primeira oportunidade que ela teve de sair do convívio com esse pai, ela foi para obesidade. Totalmente. Ela se afastou totalmente daquilo que ela foi forçada a fazer a vida inteira. O pai controlava a alimentação, não deixava ela comer, não deixava ela pedir um lanche, uma pizza, não deixava ela fazer nada. Então, na primeira oportunidade, ela foi para lá. Outra coisa, às vezes, que acontece muito é a privação financeira. Na infância. A pessoa, ela não podia ter. Então, na primeira oportunidade que ela tem financeiramente, ela quer ter tudo e ela tem muita dificuldade em se dar limites. Mas eu posso comprar. Tá, tudo bem, tu pode comprar, a gente pode encaixar num planejamento alimentar saudável, né? Eu sou muito a favor das refeições fora, encaixar o chocolatinho, porque eu acho que isso é rotina, né? A gente não lida com o atleta. Eu hoje, já lidei muito tempo com o atleta, hoje eu não lido mais, né? Mas precisa ter um limite, né? Eu sempre uso aquela frase assim, bom, se tu quer trocar de carro, tu vai trocar de carro e fazer uma viagem, comprar as blusinhas que tu quer, a não ser que tu
seja um milionário, tu vai ter que fazer concessões, assim como é a tua alimentação. O teu corpo bioquímico, ele precisa de um equilíbrio. Então, tu não pode fazer tudo o que tu quer a todo momento, né? Só que a alimentação é o mais prático e é o que dá mais prazer rápido. Então, tu consegue ir no posto pegar um chocolate rapidinho, entendeu? Diferente de fazer uma viagem. Que na questão cultural, muita coisa tá ligada à comida, né? Sim. A forma de amor tá ligada à comida. Sim. Eu vou te... né? Então, assim, isso também vai reverberando. Tem muita coisa. A parte de alimentação, nossa senhora. É um mundo. É um mundo. É muito difícil até de conseguir fazer um filtro aqui. Porque, nossa, em questão de mulheres, tem muitas mulheres também que engordam muito para se prevenir de abuso. Sim. Né? Sim, Então, imagina, ter um corpo gente. gordo é um corpo que não é atrativo. E aí, assim, eu me protejo, né? E é óbvio que isso é inconsciente. Não é uma coisa que tu tá... É óbvio que tu quer emagrecer, mas tu sabota o processo. Entendi. Né? Então, ele é muito difícil da gente conseguir filtrar, porque cada paciente vai trazer uma história. Eu tenho uma história com alimentação dos infernos, né? A vida inteira. A Luísa sabe, já foi minha nutricionista também, né? Então, essa história da gente se alimentar, do processo de alimentação, assim... Eu tenho uma paciente que ela tá gestante agora, inclusive, e ela queria gestar, e eu disse pra ela que a gente só estaria livre realmente para gestar se ela melhorasse a relação com a comida. Porque ela tem uma gastrite muito forte, e essa gastrite, ela faz sangue nas fezes, assim, né? E ela fica extremamente estufada. Sim, bem sério. É muito sério. E ela não vê o quanto é sério. Sabe? Normalmente as pessoas não veem. Ela não vê. E aí ela já foi nutricionista X, Y, Z. E aí o que acontece? Até um dos nutricionistas pediu para ela fazer uma desintoxicação de vários tipos de alimentos que poderiam provocar, pra gente ir recolocando esses alimentos na dieta para ver o que desencadeia o processo do estufamento, né? É uma dieta FODMAP que a gente faz. A gente tira isso, é FODMAP. E aí ela não fez, né? Obviamente. E aí o que acontece? Ela né? E aí, tudo que gera restrição não pode, sabe? Como assim não pode? E aí, eu gosto da terapia do esquema, né? Óbvio. Ela explica até isso aí. Mas é que eu gosto de dizer assim, a gente é muito engraçado, porque a gente é adulto infantilizado total, assim. Porque a gente não sabe fazer as coisas direito, sabe? É verdade muito essa. A verdade é que a gente cresce e a gente fica adulto com liberdades. E acho que essa liberdade significa a gente fazer o que a gente tiver a fim de fazer. Então, hoje eu sou adulta, eu trabalho, eu posso ir lá gastar R$700 numa calça se eu tiver a fim. Pronto. Eu sou adulta, eu trabalho, eu posso comer uma torta e depois comer uma pizza porque eu pago minhas contas. Eu posso pedir iFood todos os dias. Eu posso, entende? Eu posso dormir com o celular na mão e dormir a hora que eu quiser e amanhã eu acordo e a vida que segue, tá tudo certo. Eu vou jogar no celular sem limites porque tá tudo bem, é sobre isso, entendeu? A vida é muito cansativa. Eu vou assistir série maratona até não poder mais porque eu quero, entende? E a gente não se implica na vida. E aí tudo aquilo que exige uma responsabilidade parece que é uma baita mão e ninguém quer crescer. Ninguém quer ser adulto e assumir a responsabilidade das coisas. De tipo assim, teu compromisso é X. Mas aí infelizmente, por isso a gente já tem que rumar pro final. Mas eu vou fazer fazendo um elo com o que tu falou. A terapia, Isis. As pessoas... Por que muita gente não faz terapia ou não acredita? Ou, terapia é coisa pra louco. Por quê? Porque dói. Porque tu tem que pensar. Porque tu tem que rever as coisas que tu acredita, o que tu viveu, entendeu? Não é fácil. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz terapia, em 2013, 14... eu chorava, eu chegava, ela tratou coisas, um luto que eu tenho na minha vida, que quando ela começou a tratar sobre isso, eu chegava, ela estava atendendo ainda, eu sentava na recepção e eu já estava chorando. Eu não tinha falado nada ainda pra ela, e eu já estava chorando. Então, assim, dói muito, só que é aí que a gente começa a melhorar e a entender certas coisas, entendeu? Só que é mais fácil, entendeu? É que nem botar a criança no celular. É muito mais fácil. Bota a criança, fica 24 horas ali, óbvio, tu fica livre. É muito mais fácil, sabe? Eu tenho até uma paciente que ela falou exatamente sobre isso, que ela disse assim, eu não quero mais fazer terapia, porque
Eu tô entendendo que o problema sou eu. Entendeu? Não tenho mais ninguém pra culpar. E toda vez que eu chego aqui, tu diz que a culpa é minha. Então, tipo assim, eu não quero mais fazer. Né? E era um processo de emagrecimento. E assim, amor, tu não tá fazendo. Tipo assim, se tu estivesse fazendo, a gente tava tendo resultado. Mas a gente tem que entender por que tá acontecendo, entende? E ela assim, não quero mais fazer. E ela é muito engraçada, porque ela chega na sessão assim, eu não tava afim de falar hoje. Não tô afim de falar hoje. Não tô. E daqui a pouco ela... Aí ela fala... abre a boca e vai. Agora acabou a sessão. Eu acho que já tá na nossa hora. Ela é muito engraçada, né? Mas é literalmente isso. A terapia é um processo de se autorresponsabilizar e ser o adulto que tu precisa. Porque a gente não tá sendo adulto pra nós. Né? E às vezes eu vejo assim, cara, eu preciso dormir melhor. Isso é uma das coisas que eu mais trabalho, né? Eu preciso dormir melhor. Eu penso assim, se o Bento... vai dormir, eu faço o quê? Eu boto ele pra escovar o dente, eu boto banho, aí ele lê alguma coisa antes de dormir, eu boto o Bento pra dormir. Mas eu não me boto pra dormir. Entende? E aí eu tenho que me lembrar que eu tenho que me botar pra dormir. Que é, deu de celular. Isis. Aí é a Didi, né? Que é a minha criança interior. Que daí na terapia do esquema tu nomeia, né? Didi, tá na hora de largar o celular, escovar teus dentes, tomar teu banho e dormir. É isso. Desacelera, vai ler alguma coisa. Aí é quando eu vou comer. Quem quer comer? Né? Eu digo para meus pacientes que é um diálogo esquizofrênico. Quem é que quer comer aqui? É a Didi que quer comer? Ou é a Isis que quer comer? É a Didi que tá com fome, quer comer de olho? É a Didi que quer comprar? Quem é que quer fazer as coisas, né? E aí eu vou reconhecendo a necessidade da Didi, porque às vezes eu vejo que a Didi precisa de mais limites do que afeto. Porque afeto eu tive. Eu não tive limite, inclusive. Porque daí minha mãe se sentia tão culpada que me dava tudo. Sim. Então, a Didi acha que ela pode fazer o que ela quiser. Então, eu tenho que falar com o Didi. Didi, relaxa, é assim. Não é assim, né? E vamos se acalmar. Não dá pra fazer tudo o que tu quer. Porque senão, a gente não vai... Não consegue chegar no fim, né? De resolver E por isso que é uma constância. A questão do objetivo, assim, da gente debater aqui, né? Não é sobre uma receita de bolo, mas é sobre essa constância de tu conversar contigo mesma e de tu definir o que é melhor pra ti. E não a grama do vizinho, não o que faz sentido pro fulano, né? Mas dentro do teu universo, das coisas que funcionam pra ti e a forma como tu é resiliente com essas coisas, é que vão determinar se a tua vida é satisfatória, gratificante ou está no lugar onde tu gostaria. Mas pra isso, tu tem que olhar pra ti. Exatamente. E pra tua necessidade emocional. Né? Que às vezes a gente não sabe nem qual é, muito menos não sabe nem qual é a necessidade, e a gente vai indo pelo lado mais conhecido, mais familiar, ou mais rápido, de satisfação mais rápida, dopamina mais barata, né? Tipo assim, tô cansada, vou comer, tô tal coisa, vou fazer, sabe? E aí eu não tento mudar a vida. Né? Não tento fazer uma mudança na rotina, não tento pensar assim, vai desacomodar. Mas o meu adulto precisa dar pra minha criança disso. isso. E a gente precisa dessa desacomodação pra gente ser melhor, né? Gurias, muito bom. Acho que a gente passava o dia aqui. Com certeza. Com certeza. Acho que a gente vai ter assuntos pra outros capítulos, tá? Porque, essa questão da alimentação é muito legal de trazer, assim. Eu acho que todas as mulheres, né, passam por alguma coisa ligada à alimentação, Com sabe? certeza. Então, eu acho que é um assunto bem legal da gente trazer. Quero agradecer do fundo do meu coração a confiança de vocês, a presença. Foi muito rico. Eu aprendi muito, né, nesse episódio. E agora quero convidar vocês a deixar uma mensagem final pra quem tá assistindo, um resumo do que a gente falou aqui. E vou deixar com vocês. Tá. Eu gosto de dizer que na nossa vida é um eterno andar de carro, né? E a gente tem que saber quem tá dirigindo. Porque às vezes a gente vai na nutricionista e aí a nutricionista diz assim, pra tu perder 10 quilos, tu tem que fazer isso aqui. Aí tu chega lá no teu carro, bota no GPS, tá, é só fazer o que a Luísa disse, botei no GPS. Só que tu não tá sozinha no carro, né? Na verdade, nesse carro tá teu adulto saudável, tá tua criança vulnerável, tua criança impulsiva e o teu lado mais coronel, mais sargentão, aquele lado crítico que briga contigo toda vez que tu faz merda, né? E às vezes, não é o nosso adulto saudável que tá dirigindo, é o nosso lado mais crítico, é o nosso lado mais sargentão, que até nos leva onde a gente gostaria de chegar, mas nos leva a qualquer custo, leva atropelando as pessoas, e tu chega sem saúde mental nenhuma. E se tu deixar tua criança dirigir, ou tu não sai do lugar, tu fica ali parado porque a criança não dirige, ou tu vai bater o carro, vai estragar as coisas, né? Então é um eterno conversar para entender nesse momento, nessa situação que eu tô engatilhada, nessa situação que eu tô triste, vulnerável, quem tá dirigindo?
Né? Quem tá dirigindo naquele momento? Será que é meu adulto saudável que tá dirigindo? Será que é minha criança? Será que é meu lado mais coronel, mais sargentão? Né? Meu lado mais cruela? Porque esse lado mais sargentão só conversa com uma pessoa no carro. Com a criança. Porque o sargentão, ele não conversa com o adulto saudável, porque ele é saudável. Não faz sentido. Né? Então, a gente olhar para esses lugares, porque a gente não pode correr com essas pessoas do carro. A gente tem que conviver com elas ali. Né? É olhar para elas e perguntar, cara, sargento, deu limites. Tu não vai falar assim com ela. Criança, o que tu precisa para tu te sentir segura? Eu sei que não dá agora. Quem sabe a gente não organiza para depois. E tu pegar o volante, né? Então, esse diálogo com a gente de saber quem tá dirigindo a tua vida. Porque às vezes quem tá dirigindo a tua vida é a tua criança. Né? E a gente tá presa no vitimismo. Uma criança não dirige um carro, né? E ela não dirige. E aí tu tá parada. E aí tu não sabe por que a tua vida tá parada. Tu não sabe por que tu não tá saindo do lugar. Mas porque teu adulto tá desnutrido. Ele tá sem informação. Ele tá no porta-mala. Ele tá em outro lugar. Então a gente tem que trazer esse adulto, né? E talvez deixar ele existir para que ele possa aprender a existir. Porque talvez ele não saiba também. Porque essas outras vozes tomaram tanto conta desse carro que ele não pôde nem aprender a dirigir ainda. Né? Então ele precisa aprender. E para isso essas vozes precisam estar com um som mais baixo. Mas elas jamais vão sair do carro. Né? Então a minha mensagem é exatamente essa: a gente pensar quem é que está dirigindo, de se questionar mais, de ter esses diálogos mais esquizofrênicos mesmo. Parece que a gente tá louca, mas conversa. Quem está dirigindo? E aí, principalmente a criança, o que ela está precisando agora? O que eu posso dar para ela agora? Que não é comida, que não é satisfação imediata, né? Mas o que ela precisa emocionalmente? O que eu posso oferecer para ela? Segurança, estabilidade, tranquilidade? O que eu posso dar para ela? E conversar com ela literalmente. Pegar uma foto tua de quando tu era pequena, te conectar com aquela foto, né? Imaginar que tu tá falando com algo que tá fora de ti. Não a tu de frente do espelho, né? Então, esse diálogo vai mudar muito a forma como vocês vão se posicionar na vida, né? E até conseguir ler aonde eu preciso melhorar. Aonde será que eu consigo começar para mudar aquilo que tá ruim para mim hoje. Ótimo. E da minha posição de uma pessoa que faz terapia, que a gente falou com uma psicóloga da posição de uma pessoa que faz terapia, é buscar saúde mental, né? É buscar ajuda. Eu acho buscar esse auxílio, essa ajuda, esse apoio para conseguir se entender, porque normalmente tudo isso que a gente precisa ver que tu falou, a gente não consegue sozinho. A gente precisa de vocês, entendeu? Precisa dos psicólogos para dar esse norte. Eu digo que para mim é Deus no céu e os psicólogos na terra, assim. Tu consegue ter esse direcionamento de uma pessoa olhando de fora e te trazendo esses insights que tu não consegue olhar sozinho, porque às vezes tu tá imerso no caos, né? Tá imerso no caos da tua cabeça e tu não consegue sentar e parar. Deixa eu entender isso aqui. Então, quando tu senta lá num consultório, num lugar de acolhimento, tu escuta aquela pessoa te falando, tu consegue parar e te tirar do caos e entender, né? E viver esse processo é difícil, é doloroso, mas é extremamente necessário. E tomar a decisão de realmente mudar aquilo que incomoda, né? Porque eu acho que nessa existência a gente tá aqui pra viver feliz, para satisfazer as nossas necessidades, as nossas vontades dentro de um contexto saudável, né? E não faz sentido a gente passar por essa existência só por passar, né? Sem realmente viver, ser feliz, né? Estar de acordo com aquilo que a gente valoriza na vida, né? Então, tanto na parte nutricional, de buscar um auxílio, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer, é só fechar a boca. Não. Não é. Muitas vezes a questão não é calórica. Tá muito longe de ser calórica. Muitas vezes a questão é emocional, é nutricional, é bioquímica, é hormonal, né? Então, buscar auxílio de profissionais qualificados como a Isis, né? Que conseguem sentar e te dar esse norte. Porque às vezes a gente não consegue sozinha, a gente tem que aprender a pedir ajuda, né? Eu falo pra mim aqui também. Exatamente. Aí a gente encerra falando muito que as marcas da infância, elas não são uma sentença, né, gurias? Isso. Na verdade, ela é na verdade, um convite pra gente olhar pra gente mesmo, pra gente ver o que fere, o que já feriu, e a gente mudar esses comportamentos e reverberar isso no mundo, né? Porque eu acho que isso muda não só a gente não muda como pais dos nossos filhos, né? A gente muda pro mundo, pras pessoas que a gente convive. Então, acho que a mensagem final seria muito voltada pra isso. Então, muito obrigada, gurias. Muito obrigada. Amei.